Olá, eu sou Tomás Way e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre aquela dificuldade que a gente tem de fazer as coisas, mas eu quero desconstruir a ideia dessa paralisia, porque assim, quanto mais você não faz aquilo que você acha que você devia estar fazendo, menos capacitado você se torna e acaba virando um ciclo vicioso. É como quando alguém faz às vezes uma cirurgia na perna, põe um gesso, imobiliza a perna. Rapidamente a gente perde a musculatura. Se eu não faço um trabalho para retomar a musculatura, eu vou usar menos aquela perna e cada vez ela vai atrofiar mais. Então, uma das coisas que é preciso ter clareza é que o motivo pelo qual você não consegue fazer as coisas, em parte, e eu diria até em grande parte, é porque o músculo da vontade de fazer atrofiou. A capacidade de execução está atrofiando. E aí, às vezes, você até se compara com outras pessoas, da sua faixa etária, do seu contexto, você fala, nossa, o fulano executa tanta coisa, o fulano já conquistou as coisas que ele queria, ou enfim. Você olha para o outro e você se vê para trás. Na corrida da vida você se vê para trás. E obviamente que a gente não está aqui numa corrida para ver quem que é melhor. Mas eu estou falando que a sensação é uma sensação de fracasso, uma sensação de que eu não estou conseguindo executar as coisas que eu poderia e que eu entendo que eu tenho até potencial. Eu saberia executar, mas eu não consigo executar. E não que seja um lugar confortável, ele é bem desconfortável. Você tem um gasto de energia se sentindo culpado, se cobrando, que é tão grande quanto a energia da execução. Então, o gasto de energia existe, o que não existe é o benefício. Quando eu gasto energia de uma forma focada e executo o que eu quero, eu tenho o benefício de conquistar o que eu queria. Agora, quando eu fico parado, só me culpando, pronto, aí eu não consigo ter nem o benefício. Eu tenho um gasto de energia sem ter o benefício. Então eu vou te dar elementos nesse vídeo que vão te ajudar a quebrar esse ciclo da passividade e tornar o seu cérebro um parceiro seu, um aliado seu, que vai te ajudar aonde você está, onde é prioridade para você hoje. Uma primeira questão que existe no cérebro é: se eu estou num estado de não ação, porque antes de começar algo eu estou parado. Quando eu estou parado, o meu cérebro vai usar aquilo como base para a construção mental do projeto, da ação. Quando eu falo projeto, pode ser desde um grande projeto, pode ser só, quero agora fazer exercício, ou eu quero focar mais na minha família, o que para você for importante agora. Você está parado. Aí o seu cérebro usa aquele status de estar parado para construir os estados futuros, mas ele não consegue acessar estados de ação, justamente porque ele está parado. Por exemplo, se você está num dia muito calmo, domingo, você está ali tranquilo, vendo televisão, sossegado. Se você imaginar sair de casa para ir numa festa, por exemplo, pode até ser que a festa seja muito interessante. Ela vai te levar para um estado emocional de animação, de contato social, de amigos, de dançar, de escutar música, enfim. Um estado emocional muito mais ativo, muito mais gostoso. Só que você está calmo ali no sofá, na cama. O cérebro não consegue construir isso completamente. Você consegue imaginar, mas você não consegue ativar o prazer daquilo. É o que acontece com a questão da academia. Você quer fazer exercício, mas você não consegue acessar exatamente o estado que você vai ter depois que você fez o exercício. Por mais que você tente imaginar. Tem algumas técnicas que vão trabalhar com a visualização, de você já se imaginar fazendo exercício, enfim, N coisas nesse sentido, com a intenção do quê? De gerar o estado emocional que você deveria ter quando você já estivesse lá, com o estado emocional que vai ainda ser gerado. Se você já conseguisse acessar e toma um comprimido, já acessa esse estado, maravilhoso. Você já se sente na academia, aí basta você se deslocar até lá, só que isso não existe. Então você pensa lá, vou abrir uma padaria. Ou alguém sugere para você, tem uma padaria lá, um ponto que está sendo vendido. Aí você pensa, mas eu vou abrir. E se a padaria for um fracasso? E se de repente ninguém mais compra pão, porque agora compra congelado no supermercado? E se de repente der um problema aí, vigilância sanitária, essa questão de alimentação, dizem que é muito difícil de lidar com a alimentação. E se eu não souber lidar com a alimentação, o que seu cérebro está fazendo? Ele está ativando um viés de negatividade somado àquilo que eu acabei de explicar, que é o da não ação. Então juntou os dois deram a mão, pronto, como é que sai desse lugar? Aí vamos dizer que, ok,
Você entendeu que tinha esse viés na negatividade e que tinha aqui essa inércia, esse erro de previsão. O cérebro não conseguir prever e não gerar o estado mental e emocional para você agir. Tá bom, mas você pegou isso, você falou, não, eu vou dar um voto de confiança pro meu corpo, pro meu cérebro, vou arrumar energia não sei de onde e vou fazer aquilo que eu deveria estar fazendo. Ok, você vai lá. Aí você começa a fazer e num primeiro momento a notícia é triste. Num primeiro momento, ainda você não tem o prazer e não tem aquele estado emocional gerado. Ok, mas daí você insiste mesmo assim e num determinado momento você começa a acessar o estado emocional compatível com aquilo que você estava buscando. Então se você começou a fazer exercício, de repente começou a liberar endorfina, você insistiu um pouquinho ali na academia, alguns dias, algum hábito, aí daqui a pouco você começa a ter a liberação de endorfina e aí sim, você volta para casa com a sensação de dever cumprido, com uma sensação de realização, uma sensação gostosa no corpo. Seria legal se já pudesse acessar de cara essa, né? E aí a gente fosse pro exercício. Paciência, não é assim que a gente foi feito, não é assim que a gente funciona, mas tem uma coisa. Você sabe que é assim. Isso muda bastante coisa, eu vou te explicar por quê. Imagina que você está num filme, você já deve ter tido essa sensação. Você está ali assistindo, tem um momento inicial, aquela coisa que está tudo bem, está tudo certo, você está entendendo ainda como é que é o filme. Tá. Aí tem um momento de um conflito. Um momento em que as coisas começam a dar errado no filme. Por exemplo, o herói começa a ficar em apuros e ele se olha e você fala, não, esse cara vai morrer, esse cara não vai conseguir sobreviver ao filme, e não vai dar certo, vai ser uma catástrofe. E aí você começa a pensar, mas, gente, aí você se lembra que todo filme resolve no final. Não tem um filme que acaba ali normalmente, né? Não acaba ali e aí fica aquela coisa que não deu certo mesmo. O filme acabou, desgraça, o filme acabou. Não. No máximo tem a continuação depois, né? Às vezes acontece isso, mas quando às vezes eu tô assistindo um filme, eu falo, tudo bem, entendi que tá perigoso aqui, mas o cara vai sobreviver no final. E aí depois o filme vai se desenrolando e no final das contas as coisas se resolvem por um caminho que a gente ali assistindo não tinha imaginado. E aliás o filme vai ser bom se a solução, se o desfecho for surpreendente, for diferente do que a gente imaginou que seria possível. Aí o filme fica bem legal. Só que durante a crise, durante o conflito, você acessou o pensamento de filme vai dar certo. Não tem como o filme acabar errado. Com a vida é a mesma coisa. Você está ali com uma questão. Então você não está tendo o prazer que você queria com aquele projeto. As coisas não estão funcionando. A padaria lá, você decidiu abrir a padaria, mas você abriu e continua sendo difícil, não tem cliente, o custo da mão de obra, o custo da matéria-prima é muito alto e tal. Naquele momento, você fala, nossa, vai dar tudo errado. Mas depois dá certo. Por que dá certo? Porque eu vou entrando com um processo mental. No caso da padaria pode dar errado. Mas no caso de uma ação como do exercício, você vai acessar e aquilo vai funcionar. Desde que você insista no processo, ele vai funcionar. Então repara, o que eu estou querendo dizer aqui? Que do mesmo jeito que tem um roteiro do filme, a gente tem o roteiro das situações da vida. Você estava parado. Você tinha uma fase inicial que era esta fase da ideia de que, será que eu faço isso? Veio negatividade, veio uma inércia, um erro de previsão, eu não consigo gerar o estado emocional. A primeira fase é essa mesmo. Toda vez que alguém chega e propõe uma coisa nova para você, seu cérebro vai lembrar daquilo que pode dar errado. E ele vai lembrar que você está parado, que você não quer dor de cabeça, que você não quer complicação na sua vida. E aí esse faz parte, a primeira fase é essa mesmo. Aí você vai prever que tudo pode dar errado. E vai para a fase 2, que é a fase da execução, aonde você vai experimentar tudo aquilo que você imaginou e vai constatar o quê? Que o que você imaginou não era preciso. O que você imaginou que ia ser terrível, às vezes não foi tão terrível. E teve coisas que você não imaginou. Teve coisas boas que você não imaginou, mas você ainda não vai conseguir perceber. Você só vai ter um momento de percepção do momento e da execução daquilo. Então eu saí de um viés de negatividade, onde eu pensei que tudo ia dar errado, e agora eu entro num universo de possibilidade. Pode ser que dê errado, como eu tinha imaginado, pode ser que dê certo, pode ser que algumas coisas deem certo, outras errado, e na verdade é isso mesmo que vai acontecer.
por mais imaginativa que seja a nossa mente, a gente não consegue prever tudo o que vai acontecer, não consegue imaginar muita coisa boa que a gente encontra pelo caminho. Vou dar um exemplo com a festa de aniversário, uma festa que te convidaram. Você estava lá tranquilo em casa, tal, te chamaram, deu preguiça. Você falou, nossa, que preguiça, sair de casa tá tão gostoso aqui, mas daí você resolveu ir. Então você venceu essa fase inicial aqui e você foi para a festa. Então estamos na fase 2, são 3 fases, eu já estou na fase 2, ok. Cheguei lá, aí começou a tocar um DJ lá, que teve uma seleção de músicas que bate muito com as músicas que eu gosto. Nossa, comecei a me divertir. E quando mais pra frente eu voltar pra casa, eu vou perceber que, nossa, no final foi legal. Porque teve lá o DJ que tocou a música que você não tinha imaginado. Aquelas músicas. Ou mesmo que tivesse imaginado, você não tinha acessado aquilo. É muito comum. A gente tem preguiça de ir. Aí depois que a gente vai, a gente fala, foi bom. Mas por que foi bom? Porque tem a fase 3. A fase 3 é a fase em que o cérebro vai justificar que valeu a pena. Dificilmente, a não ser que eu esteja com um viés muito negativo, mas aí é outra questão, mas via de regra, um ser humano saudável, ele vai passar pelo evento e ele vai dizer, no fim foi bom que eu fui. Porque aí você já acessou o estado emocional, você teve conversas bacanas, você teve encontros com os amigos, você teve a música, você teve um monte de coisas bacanas lá. Então, no posterior, você avalia muito bem aquilo que aconteceu. Então eu saí da negatividade, entrei no universo de possibilidade e agora eu tenho a realidade, aquilo que foi. Ou aquilo que eu interpretei que foi, aquilo que o meu cérebro colocou como sendo a realidade. Dizendo de outra forma, acredita no processo, acredita no roteiro, vai dar certo. Se você fizer as 3 fases, vai dar certo. Agora não queira que dê certo já na primeira fase. O cérebro funciona assim, é o que tem para hoje. Mas saber que vai dar certo, saber que eu vou ter a química necessária aqui na fase 3, me dá fé e coragem para poder passar pelas 3 fases. Agora, veja só, eu expliquei uma situação negativa, que eu não quero fazer algo. Então eu não queria fazer exercício, eu não queria ir na festa e eu te expliquei como que funciona aqui nesses 3 campos. Agora, inverte isso. Repara o que acontece agora. Se eu tô com uma situação que eu tenho esperança, agora não é que eu não quero, agora é o que eu quero. Então, por exemplo, eu estou lá no emprego, que eu não gosto do emprego, e eu vou participar de um processo seletivo numa outra empresa, já estou nas entrevistas, estou na última fase. Nesse momento, eu estou cheio de esperança. O meu cérebro criativo, imaginativo, agora constrói o oposto. Ele constrói uma esperança. Eu vou ficar livre desse sofrimento. É uma oportunidade. E aqui agora, nossa, esse emprego vai ser legal. Essa empresa parece que paga melhor, essa empresa parece um clima bacana, a entrevista foi boa, sabe? O pessoal lá foi educado, da portaria até a pessoa que me entrevistou, todo mundo muito cordial, muito gente boa, pareceu ser um clima muito bacana e tal. Seu cérebro está fazendo o quê? De novo ele está contando uma mentira para você, agora ele está contando a mentira de que vai ser muito legal. Então antes ele só contava as coisas ruins, agora ele só está contando a coisa boa. E o seu olhar vai procurar e vai enxergar o que o seu cérebro está buscando. Se alguém te cumprimentou bem lá na portaria, você vai reconhecer aquilo como sendo um ótimo sinal de que ali vai ser um bom lugar para você trabalhar. E ainda tem mais um fator, que é o seguinte, você imagina que quando você estiver ganhando lá 10, 20% a mais, numa área que você gosta, vamos supor que seja tudo isso mesmo, que você vai ganhar 20% a mais, que é uma área que você gosta mais, um trabalho que te dá mais prazer. Imagina que todas essas condições estão estabelecidas. A gente superestima o tanto que a gente vai ficar feliz e satisfeito naquela situação. Por que eu digo isso? Porque existe um efeito hedônico que é quando você imagina que você vai ficar experimentando os ganhos daquela coisa boa por muito tempo. Por exemplo, você troca de carro, você fica feliz. Trocou de carro, está dirigindo, cheirinho de carro novo, né? Aquele cheiro maravilhoso. E nossa, que carro maravilhoso. Passa um tempo, você se acostuma com o carro novo. Mas chega uma hora que aquilo já nem mais te dá prazer. Ou às vezes uma casa nova, ou enfim, qualquer coisa, roupa nova. Chega uma hora que
o seu cérebro se acostuma. No começo você fica cheio de dedos, né? Você lava ali com sabão de coco, bonitinho, não põe na máquina, depois você já tá pondo tudo na máquina mesmo e tal. Por quê? Porque você já não está mais experimentando aquela novidade toda. O que aconteceu dentro do seu cérebro? Aconteceu um efeito de reequilibrar para os níveis e padrões normais. A gente pode chamar isso também de homeostase. Então, se eu acesso muito mais felicidade, é natural que o cérebro traga de volta para os padrões médios, tanto para cima quanto para baixo. Então, se eu experimentei algo muito ruim, eu volto para os padrões médios. Isso tem vários estudos, especialmente a psicologia positiva, estudou isso. Então, às vezes acontece uma catástrofe na vida da pessoa. A pessoa, sei lá, realmente uma catástrofe. Aconteceu alguma coisa muito complicada, uma questão de saúde, perder alguém muito querido e tudo mais. A gente imagina que a pessoa vai ficar muito triste muito tempo. Às vezes ela até acessa um quadro depressivo, mas a tendência mais natural é que ela se reequilibre. E a mesma coisa o contrário. E é por isso que a gente superestima, porque o que você imagina é que vai durar muito aquela satisfação, aquela felicidade, mas não dura muito por causa disso que eu acabei de explicar. Então, independente da adaptação hedônica, homeostase, mais que palavra mais complicada, não importa. Importa o seguinte: o nosso cérebro vai levar a situação desejada para um nível que não é realista. Então, quando você chegar na fase 2, que é essa da possibilidade, você vai ver que você imaginou que você ficaria dias satisfeito e daqui a pouco você já está no emprego novo, já está vendo de novo os problemas que existem, outros problemas, os mesmos problemas, não importa. Você já acessou algo que não te deu aquele prazer todo. E é importante saber disso, porque às vezes a pessoa vai falar: nossa, eu estou com um estado, nossa, eu não sei, acho que tem alguma coisa errada comigo. Eu estou acessando um estado muito esquisito, eu desanimei de repente, parece que nada me motiva, porque você acreditou demais nessa previsão. E não conhecer como funciona o nosso corpo, como funcionam os nossos estados emocionais, faz com que às vezes a gente tenha uma leitura sobre doença de algo que não é. É algo que é o nosso jeito de funcionar, e se você conhecesse, você usaria de forma muito potente. É um potencial. Saber como a gente funciona, saber fazer uma boa gestão emocional é o que vai fazer diferença na sua vida. E ainda nessa trajetória da situação boa, ok, então eu tive aqui na fase 2, eu tive ali um choque de realidade, né? Mas aí eu vou para a fase 3, que são meses depois, às vezes anos depois, você vai relembrar aquele emprego, você vai relembrar o tempo de faculdade, você vai relembrar. E aí a memória é maravilhosa, porque ela reconstrói. Eu já expliquei num vídeo aqui sobre memórias falsas, eu expliquei o processo de reconsolidação da memória. A memória ela não é tão precisa assim, ela é muito cheia de muito barulho pelo caminho. E quando você vai reconstruir, é engraçado, porque o cérebro não reconstrói exatamente o que você viveu. Ele reconstrói muito parecido com o que havia sido imaginado. Ele imaginou que ia ser muito bom, não foi tão bom pelo que eu já expliquei. Aí depois ele vai relembrar aquilo. Como que ele relembra? Ele relembra o lado bom. Aí você vai soltar uma frase do tipo: eu era feliz e não sabia. Ai, que tempo bom, tempo de faculdade. Ai, que tempo bom. Você nem lembra das dificuldades do dia da prova, você não lembra que você passou noites em claro fazendo trabalho para entregar no dia seguinte, você não lembra disso. E se você lembra até com prazer. Ah, mas aquilo era gostoso, a gente não tinha responsabilidade. Não é só uma nostalgia barata. É que o processo da memória, ela, se tiver saudável, ele vai resgatar uma memória boa sobre o passado. E vale aqui, inclusive, considerar: se ao resgatar o passado, o meu cérebro não traz nada de bom, pelo contrário, só traz o ruim, um bom indicador de que a gestão emocional não está legal. Que tem algo aqui que está fora do ajuste. O mais natural seria eu olhar para essas memórias e lembrar de uma forma bacana. Então eu já te falei desse modelo mental de perceber que no o filme vai dar certo no final. Vai dar certo essa questão. Se você fizer as fases todas, ele vai dar certo. Mas vale eu incluir aqui mais uma camada nisso, que é uma camada que quem trouxe foi o Viktor Frankl na logoterapia, né? Ele criou toda lá uma situação que eu não vou descrever agora. Mas ele viu que até mesmo o momento do sofrimento, ele se justifica. Porque assim, ó, eu só tenho o desfecho do filme porque eu tive aquele conflito.
Senão era ótimo, eu começava o filme e já ia direto pro desfecho. Era o começo e o final, não tinha o meio. Mas o meio, ele é igualmente importante para o processo todo. O final, ele só é bom e só tem um desfecho porque houve o meio. Eu só vou conseguir acessar um relacionamento bacana na minha vida porque eu tive o meio do processo de encontrar essa pessoa com quem eu iria me relacionar, de repente casar, por exemplo. As descobertas que eu tenho na vida, elas não são só o desfecho. O durante é muito importante. Então não é só o pensamento de vai dar certo. Não. É fundamental eu passar por isso. Não é um preço que eu tenho que pagar. É fundamental para o processo. Faz parte do processo. Então eu aprendo a não lutar contra aquilo. Faz parte. Aquele momento de dificuldade que parece eterno, desesperador, é só um processo. O roteiro existe. A fase 1, a fase 2, a fase 3. Você está em qual fase? Fase 1? Vá para a fase 2, sabendo que existe a fase 3. Está na fase 2? Se engaje nela para que você possa viver tudo que ela tem para você chegar nessa fase 3. E depois o processo começa de novo, em outra área, de outra maneira. E mesmo explicando tudo isso, pode ser que você diga assim, puxa, eu tinha que fazer isso mesmo, eu tinha que ir nessa direção, mas Tomás, eu não consigo. Por que você não consegue? Porque o seu padrão de pensamento de ter que passar pelas 3 fases também não é um padrão muito adequado. Você precisa ver, você tem que ver esse vídeo. Não tem que, mas a hora que você for visitar este vídeo, você vai ter uma mudança mental que eu acho que vai ser bem bacana para você. Nesse momento a gente se encontra lá. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.